Olá, amigos, colegas e alunos. Estamos juntos mais uma semana para o nosso bate-papo previdenciário. Então, hoje nós vamos falar sobre os grandes temas do Direito Previdenciário 2018 e eu convido vocês para estarem conosco junto com o professor Alex Kohler. Professor Alex Kohler, que eu tive o prazer de conhecer em Belo Horizonte e após de reencontrá-lo numa turma de pós-graduação em Belém do Pará, onde hoje ele trabalha, reside e, inclusive, ministra diversos cursos e aulas. A internet hoje não está muito boa, né? Ela não está querendo me ajudar, mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo para que a gente possa falar desses grandes temas do direito previdenciário 2018. Então, vou aproveitar e já deixar um abraço para o pessoal que está aqui, o pessoal que já está nos acompanhando, mandar um convite aqui para o professor Alex, vamos ver se ele vai conseguir receber. Vamos ver se foi. Denner, um grande abraço para o meu querido Denner. Já vi ali teus coraçõezinhos, Denner. Um abraço para o meu esposo Anderson, para o João Victor do IEPREV, Cláudio Correia, Arthur, meu querido aluno, um grande abraço também. Vamos ver se daqui a pouquinho já aparece o professor está ali. O sinal dele ainda não está permitindo que eu convide. Alex, eu já estou te vendo, só que ainda não apareceu a câmerazinha. Então, às vezes, o sinal está com alguma estabilidade, não tem problema que daqui a pouco eu já consigo te chamar. Mandar novamente um abraço para a Julie, mandar um abraço para a Priscila também. Denner, querido, professora querida, eu que chamo você de meu aluno querido também, né? Fernanda de Freitas Simone. Então, pessoal, qual que é o tema de hoje? Hoje nós vamos falar sobre grandes temas do direito previdenciário. Vamos falar um pouquinho sobre reafirmação da DER, vamos falar um pouquinho sobre essas novas decisões que nós tivemos na turma recursal, né? A TNU andou em umas novas situações para redução do ruído. Vamos falar um pouquinho sobre isso, falar um pouquinho sobre o princípio da não surpresa, falar também sobre as questões dos embargos de declaração para quando falta fundamentação na decisão do juiz, ou seja, vamos ter tudo que mais chamou atenção durante o ano de 2018. E para isso eu chamei uma pessoa, né, que além de professor de direito previdenciário, é uma pessoa que está todos os dias trabalhando junto, afinal, assessora o juiz em gabinete, então tem uma posição de pensar como juiz. E isso vai nos ajudar a entender um pouquinho mais como estão funcionando esses grandes temas e como o novo CPC, que já não é mais tão novo, está tendo reflexo no direito previdenciário. Boa noite, Alex, tudo bem? Boa noite, professora Ana. Uma excelente boa noite aí para todos os amigos que estão aqui com a gente. Vamos lá, vamos conversar, aproveitar esse momento, esse espaço. A distância é grande, mas a internet deixou nos conectarmos aí, né? De Belém até a bela cidade de Curitiba. Um abraço aí para grandes amigos e vamos conversar. Fico muito feliz, quero aproveitar mandando um grande abraço para todos os alunos da pós-graduação, né? Tanto da primeira como da segunda turma. Isso Eu tive o mesmo. prazer de estar com vocês aí na semana passada, estive novamente, acho que foi em abril que eu estive também, né? E sempre Isso. sou muito bem recepcionada por vocês. Então, Nossa, uma Alex, alegria. sabe o que eu estava falando? Legal. Perdão, te cortei, desculpa, pode Não, falar. perdão, que eu estou vendo que o legal dessas lives é você identificar tanta gente legal, né, que está distante. Tem um grande mestre dentro, João, Diego Leonel, professor Cláudio, lá de São Paulo, Cora. Gente, tem muita gente legal. Pessoal lá de São Paulo, Priscila que está em São Paulo, numa reunião lá com os amigos. Muito bom, gente. Então vamos Priscila está na começar. reunião do IBDP. Grande Tá. abraço para todo o pessoal, os coordenadores do IBDP, que são meus amigos. Um grande abraço para todos. Fico muito feliz também que as meninas estão lá, né, no planejamento estratégico. Abraço para É. todos. Mandar um grande abraço para o João Vitor do IEPREV, para o Diego Leonel, que também é nosso diretor no IEPREV. Diego Leonel está me devendo uma live. É É, mesmo? Pode colocar ele para falar aí. O homem hoje do INSS Digital é o Leonel. Tem que falar sobre isso. vou pegar ele. O João Vitor nem fala, que o João Vitor foge. O João Vitor e o Roberto, os dois estão fugindo de mim já faz um tempo para vir para as entrevistas, viu? Mas, Alex, deixa eu te falar. Então, a primeira coisa que eu falei para o pessoal, enquanto a gente estava se conectando, é que a gente vai conversar sobre grandes temas, né? E esses Certo. grandes temas nós queremos falar um pouquinho nessa posição que você está, que é uma posição diferente, né? Embora não seja magistrado, você está numa posição de assessoria.
essa posição você consegue ter um panorama geral da visão que o juízo, né, digamos assim, que a secretaria da vara, o gabinete do juiz tem das nossas petições, das nossas manifestações. E acho que é muito bacana porque isso enriquece muito o nosso debate. Queria primeiro agradecer, né, por você ter tido essa disponibilidade de estar conosco e enriquecer esse debate, todas essas pessoas que estão, e só para você saber, o pessoal que nos acompanha, a gente tem advogado, servidor, pessoal do INSS, magistrado, engenheiro, médico. Então, é muito bacana porque tem muitas pessoas que nos acompanham semanalmente e que sempre aproveitam um pouco dessa troca, desse compartilhamento. Nós estamos com um pouquinho de retorno, está ouvindo? Deixa eu ver se é meu aqui. Passou, melhorou. Voltou. Hã? Agora voltou. Voltou, ficou normal agora. Então, Normal. eu vou começar passando a palavra para você se apresentar um pouco para o pessoal e para aproveitar e falar um pouquinho para o pessoal a respeito, assim, qual foi a primeira impressão que você teve ao longo desse terceiro ano de CPC, né, com essas novas regras do CPC. O que esse terceiro ano mostrou para você? O CPC pegou, ó, num linguajar bem popular. As novidades do CPC pegaram ou não pegaram? Olha, em resumo, ainda não pegaram. Na verdade, o CPC está como assim, todo dia uma descoberta nova, tanto por todos os personagens processuais, né? Eu hoje estou como diretor de secretaria, viu, Ana? Agora estou com um pepinozinho um pouco maior ainda também, da assessoria. Mas o que eu vejo, assim, desde a inicial até passando pelos procedimentos de secretaria e até chegar aos magistrados, nas turmas recursais, ou estou no GF hoje, eu vejo muito isso na turma recursal, muita gente hoje ainda não se adaptou a essas novidades do CPC. Ainda olha com estranheza, alguns procedimentos o pessoal ainda travado, ainda não virou a chave, né? 73, 2015. Mas, quando chega uma inicial lá que você vê que o profissional já domina a parte principiológica, já introduz ali princípios que devem ser aplicados no dia a dia do GEF, né, no caso, onde eu atuo, também no rito ordinário, aí realmente já valoriza mais aquela inicial e a gente já começa a se conectar junto. E principalmente já provoca o magistrado da assessoria a começar a estudar mais sobre esses temas. Por isso que eu digo que o grande formador realmente de jurisprudência sempre vai ser o advogado, porque ele que lança as ideias, joga aquele pepino na nossa cabeça e a assessoria dando suporte para o magistrado, todo mundo pensando junto, o que a gente vai fazer aqui para chegar até essa conclusão, estudar sobre esse tema. Então, assim, tem grandes ferramentas, o CPC trouxe muitas ferramentas interessantíssimas, da inicial, a fase pré-recursal, a fase recursal, a parte de execução, que os advogados aí têm que ficar e dominar bastante, tá certo? Excelente. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço para Adriana Oliveira. Eu quero dizer para ela que eu pensei nela o dia inteiro, porque hoje eu estou usando o anel que ela me deu. Então, o verde da esperança tá me dando sorte, ó. Porque hoje o dia Com foi certeza. excelente, então quero aproveitar para mandar um abração para ela que me deu esse anel aqui. Alex, então deixa voltando para o nosso tema, né? Você viu que eu vou e volto. Eu achei muito bacana isso que você falou, porque a impressão que todo mundo tem é que você vai dizer, o CPC pegou. E não é bem uma verdade, né? Ainda não, Além das questões ainda sem atualização, muita coisa citando o artigo do CPC 73, né? Eu, às vezes, tenho que me cuidar, porque como eu não estou advogando atualmente, então eu escrevo muito, mas advogo nada. E às vezes eu tenho que me cuidar, porque às vezes eu vou fazer um comentário e faço um comentário com o artigo antigo. Mas isso, para quem advoga, fica gravíssimo, né? Porque a pessoa Perfeito. está pedindo algo que já está sem a fundamentação. Então, eu ia pedir para você falar um pouquinho para nós. Nós temos aí grandes temas da TNU, né? Eu quero falar com você sobre a reprimação, eu quero falar sobre essa decisão agora da NHO 01, mas eu queria que você começasse, então, fazendo alguns comentários, assim, no sentido de parte técnica. Assim, o que você acha que a fundamentação precisa melhorar mesmo por parte do advogado? Vamos lá. Bom, Ana, no Juizado Especial Federal, eu vejo nas iniciais uma coisa que eu sinto muita falta, principalmente, não é nem a fundamentação jurídica em si, de início é os fatos.
a falta de contextualização daqueles pedidos que a gente vê lá nos fundamentos jurídicos com o caso concreto ali, o caso real daquele cliente. Então isso é uma coisa assim, em vários cursos que eu dou, né, na aula agora, após aí dos meus amigos lá da Fabel aqui em Belém, eu sempre falo isso, caprichem mais nos fatos e contextualize ele melhor com os documentos que você traz em qualquer tipo de ação. Desde a profissiografia daquela pessoa que está pedindo auxílio-doença, narrar mais ali a doença, a incapacidade, no caso que ela está pleiteando juízo, a aposentadoria especial, o que aquela atividade era feita ali naquele PPP e os fatos que ocorreram no curso do processo administrativo. Às vezes, todos esses detalhes não vêm, né, nos fatos. E isso ajuda muito quem vai analisar essa petição inicial e formar uma convicção lá na hora da sentença. Falo por experiência própria. Há 15 anos aí trabalhando nos bastidores, né, ajudando minutas de sentença, inclusive em acordos na própria TNU, tive a oportunidade de assessorar o magistrado que trabalhou lá num determinado período, e a gente sempre analisava isso, focava, no caso, no primeiro grau, os fatos, né, me conte ali aqueles fatos. Porque os fundamentos jurídicos já estavam bem amarradinhos, eu vejo peças, claro, que capricham sim nos fundamentos, citam longos artigos, teses e tudo mais, mas os fatos ficam em segundo plano. E é uma coisa que eu desejo muito que os advogados aí invistam um tempinho maior entrevistando seus clientes, até para demonstrar esse feedback para quem vai ler aquela peça, né? Não realmente esse que domina o que aconteceu com esse cliente. E outra coisa, utilizar mais os temas representativos de controvérsias, repetitivos, súmulas vinculantes, a gente começar a trabalhar mais aí. O nosso tribunal, por exemplo, eu trabalho aqui, eu sou vinculado à primeira região, a gente está trabalhando muito com essa questão de precedentes, vinculantes, essa própria pegada, né, que o novo CPC trouxe aí de integralidade de jurisprudência. Então, até mesmo para reforçar, muitas vezes mostrar para o magistrado que aquele tema ali, que está sendo levado em juízo, já existe um representativo de controvérsia, já existe uma posição que ele tem que adotar, e para evitar essa jurisprudência lotérica em primeiro grau, essa rebeldia, e que por muitas vezes, infelizmente, até mesmo com desconhecimento, não acompanha aí a atualização jurisprudencial. Então essa é duas grandes dicas aí que eu quero deixar para os meus amigos aí na hora de confeccionar suas iniciais. Vale muito a pena. Eu falo para a visão de quem está do outro lado do balcão, ele vai ler sua peça. Com certeza, e achei que foi excelente, porque a gente está sempre esperando que a pessoa vai falar da fundamentação, da parte legal. E, na verdade, isso que você falou é super importante, né, Alex? Contextualização. Eu observo muito, porque como professora também, eu corrijo muito, né? Então, eu corrijo muito trabalho, eu corrijo muita peça. Além da problemática de escrever, que eu sempre digo que escrever, ele é na verdade, ele é um reflexo da leitura. E aqui é um comentário mais assim de questão educacional do que de questão de direito, que envolve o direito junto. Perfeito. É Mas o a hábito, gente né, vê da leitura. é o hábito da leitura, que às vezes isso tem faltado muito para as pessoas, né? E não é fazer a leitura só do direito. Às vezes é necessário ler outras Sim. obras para conseguir ter um vocabulário melhor, para se expressar melhor e conseguir deixar mais claro os fatos e a contextualização. Eu vejo, às vezes, que eu corrijo muito trabalho e corrijo peça também, né? Porque acabo corrigindo, como eu dou muito curso em company, você ensina a pessoa a advogar, ensina a equipe jurídica a advogar, que é um trabalho que faço muito do curso em company, a gente observa que, às vezes, a equipe é muito boa, a equipe tem uma parte jurídica muito boa, mas falta um conhecimento um pouco mais amplo, que é a brincadeira que a gente faz com o juiz, quando a gente está no juiz de piar de prédio. Verdade. E os juízes não gostam dessa brincadeira, né? Mas quando um juiz ele determina algo muito gravoso para uma pessoa rural, para uma pessoa pobre, né? É um comentário meio geral de dizer, esse é um piar de prédio. Não sabe como a vida real acontece fora de quatro paredes. E aí a gente verifica que, na verdade, tem advogado assim também. E aí ele não consegue contextualizar o direito do cliente, porque a vida dele é tão diferente do cliente, mas ele não tem um conhecimento de vida no sentido geral. E isso faz diferença, não faz, Alex? Você que está do outro lado do balcão? Não, faz com certeza. Inclusive nessas questões probatórias, instruções, que você está perante o magistrado, porque isso é muito... Realmente a gente verifica a questão da formação cultural, sociocultural mesmo, daquele profissional que está ali, que vai vai concluir se aquela pessoa é ou não segurado especial. Por exemplo, aqui em Belém, vou colocar tranquilamente 90% do meu acervo, de todos os jefes aqui, é segurado especial rural. A região da Amazônia,
Ela tem essa peculiaridade. E só que você, quando chega essa informação para o julgador, já chega uma informação fora do contexto, eles não trazem, eles não conseguem trazer essa cultura do segurado especial da Amazônia, no caso, só naquela peça inicial, que é uma peça seca, vazia, não contextualiza, são fatos reproduzidos, você vê ali que parece que eles só mudaram o número e o nome do processo, e deixa para se resolver tudo na hora da audiência. E ali, infelizmente, na audiência, pela questão mesmo do nervosismo da testemunha, são pessoas extremamente humildes na frente de uma autoridade, elas se sentem constrangidas, aí não consegue transmitir toda aquela vida rural que ele tem ali por trás. E às vezes, se isso estivesse bem contextualizado ali nos fatos, colocar umas fotos, utilização de fotos, os vídeos, conhecer, o próprio advogado conhecer ali o dia a dia, fazer uma imersão, vamos dizer assim, na cultura daquelas comunidades rurais, ele conseguiria trazer maiores elementos e até justificar certos comportamentos, certas informações e todos esses fatos aí. Isso é até interessante, que teve um caso concreto que eu tive no Jeff, que uma pessoa, nós fomos num itinerante aqui na Amazônia, na região norte, no arquipélago de Bailique, lá no Amapá. E aí chegou numa audiência, o juiz muito técnico, esse juiz que acompanha o itinerante, a testemunha falou, não, mas ele é meu irmão, meu irmão. E o juiz não quis saber. Meu irmão é informante, eu vou encerrar aqui, acabou a instrução. Só que depois a gente foi conversar com aquela testemunha e a gente entendeu que, na verdade, era uma comunidade rural onde todos eram evangélicos. Então ele é meu irmão da igreja, não irmão de sangue, aquela questão lá do CPC. E, infelizmente, ali, claro que era até uma termação, mas vamos imaginar que fosse uma peça ali que não tivesse essa informação, e acabou, se perdeu. E depois obviamente, você via na cara da pessoa ali que ela era segurada especial, porque a região em si também não permitia outro tipo de atividade. Então, são coisas singelas, assim, mas que, se você não estiver imerso naquele ambiente ali, e levar essa experiência para o magistrado, que também, infelizmente, eu acho que falta, assim, uma experiência mais de imersão, né? A gente fala muito isso, de você se colocar no lugar daquele rural. Uma pessoa que vem de uma cidade urbana, 100% urbana, que não tem essa conexão com essa vida cultural, fica realmente difícil de você confirmar ou não se aquela pessoa é segurada especial só ali naqueles 15, 10 minutos de audiência. Realmente é outro ponto aí que eu clamo, né? Uma dica que eu dou. Tragam maiores elementos, além dos fatos culturais também, maiores informações para dentro do processo. Coloque vídeos. Hoje é muito fácil a gente produzir um vídeo aí. Coloque os vídeos da região, fotos. Enriqueça aí os seus fatos. Essa é a dica que eu dou. Com certeza. E teve uma coisa que você falou que eu achei bem bacana. Você falou assim, tem que colocar vida. E eu acho que isso tem muito significado, é colocar vida naquela petição. Sem exagerar também, porque não é uma peça de drama. Né? Isso Porque mesmo. daí tem advogado que coloca letra 18, Coloca. vermelho, rosa, pelo amor de Deus, né? Sem exagero, eu sempre falo, né? Nem tanto ao céu, Isso nem mesmo. tanto à terra. E não é para virar também uma peça de drama, até vou fazer um comentário aqui sem citar nomes, mas certa vez a gente estava julgando um caso lá no CARF e a advogada levou a família inteira para fazer a parte da sustentação oral e queriam falar todos, né? E na época eu me lembro que eu pensei, meu Deus, né? Vindo de uma advogada, foge um pouco até do que você espera da técnica. Porque, afinal de contas, exemplo, quando a gente está falando de previdência, quando a gente está falando lá no CARF de tributário, custeio, a gente está falando de norma legal. Então, eu preciso da famosa subsunção do fato à norma, né? E Perfeito. às vezes a pessoa se confunde. E aí também não é uma novela mexicana. Então, é bom dizer assim que é para dar vida na peça, para você contextualizar o fato com o direito, mas sem o drama mexicano, né, Alex? Com certeza. Tem que ser objetivo também na narração dos fatos. Sim, Pode colocar muitos objetivos mais Isso. eficazes. E verdade. Tem até aqui, ó, tem o Adilson, eu tô vendo aqui que ele colocou um vídeo e passou despercebido por todos, é verdade. Isso pode ocorrer realmente. Até a questão da sustentação oral, né, Ana? Você fez um módulo, nosso módulo da pós aqui, você apontou bem isso, até já trazendo esse ponto, né? A sustentação oral é a ferramenta, é ali realmente que muitos magistrados eles vão parar para dar uma respirada e o que realmente está acontecendo nesse processo. Infelizmente acontece muito isso, mas reitere a questão processual mesmo. No caso, eu não sei, no nosso amigo Adil, você pode até informar se chegou a ter uma audiência. Porque se realmente a gente não tem uma audiência, a gente não fica frente a frente com o juiz, fica difícil de apresentar esses fatos probatórios.
E aí tem que realmente embargar, reforçar. A gente vai falar daqui a pouco, né, o princípio aí do embargo por ausência da fundamentação adequada em análise desse argumento dele, esse indício de prova. Sustente tudo isso, a gente realmente tem que bater. Assista, leia minha tese, assista meus vídeos e tenha acesso a esse conteúdo, eu digo assim, do profissional que junta esse vídeo. Porque realmente é complicado, você faz o conjunto probatório fático e passa despercebido. O juiz simplesmente ignora, não fala do vídeo dele. Como é que esse vídeo não foi citado nos fundamentos da sentença? Como é que ele fala, ó, apesar de ter sido apresentado o vídeo, mas eu compreendi que aquele vídeo não teve, não agregou valores. E passou despercebido. Isso realmente foi uma omissão que deveria ser combatida aí. E com certeza, acho que na sustentação, ele fez uma excelente sustentação oral e teve sucesso. Mas fiquem atentos. Realmente passa muita coisa despercebida. Às vezes é um assessor que faz aquela peça ali e não analisa todos os documentos, e o juiz recebe aquele lote de minutas, não faz ali também uma revisão mais adequada, e a gente acaba tendo essas falhas aí, que o advogado não pode deixar chegar muito longe, senão realmente fica muito tarde para reverter. Com certeza. Você falou uma coisa que eu estava pensando aqui, porque assim, muito tempo a gente desanimou do embargos, né? O embargos, ele, sei lá, acho que 90% das vezes que eu embarguei, e olha que eu sou muito objetiva. Você teve aula comigo, você já deve ter percebido que Sim. eu tenho por hábito a objetividade. Não gosto de enrolar. Quando sou obrigada a enrolar, não é uma coisa que me agrada. Isso. Eu gosto muito da objetividade, falo isso muito para os meus alunos. Mas, assim, 90% das vezes que a gente embarga, a resposta vem igual, né? Mantenha a sentença pelos próprios Desafia fundamentos. recurso próprio. Essa frase ela é quase um mantra do judiciário, né? Não é bom para nós, é lógico. Mas o que eu ia comentar sobre isso? E aí o CPC vem e traz essa alteração, do 489, né? Que você até comentou comigo certa vez. Que é a questão da... Eu ia pedir para você comentar com o pessoal, para eles, quem ainda não teve a oportunidade de usar, passar a utilizar no dia a dia nas suas petições. Você fala um pouquinho para a gente? Sim, porque o novo CPC trouxe aquela questão, né, que a sentença ela não vai ser considerada adequadamente fundamentada e trouxe diversos elementos. O juiz não se manifestar sobre todos os pedidos da parte, os argumentos. Um breve resumo é isso. Está no artigo 489, parágrafo 1º, se eu não me engano, os elementos da sentença. E o próprio, nos embargos de declaração, até então que era aquela contradição dentro do próprio texto da sentença, obscuridade dentro da sentença e a omissão só dentro da sentença, a partir daí você pode trazer isso também, que a sentença ela foi omissa porque não passou a analisar todos os fundamentos. Até então, no CPC passado, ainda tem muito essa discussão técnica, né, se ainda existe ou não o princípio do livre convencimento motivado. E todos aqueles argumentos que poderiam influenciar na formação do julgador, eles eram simplesmente ignorados, justamente com base nesse princípio. O novo CPC, ele superou isso, até tem uma influência muito forte da escola processual mineira, né, o pessoal, os amigos aí que tem a formação na PUC de Minas, lá a escola do professor Rosemiro, a técnica neo-institucionalista do processo, ela fala muito isso, que na verdade o magistrado ele tem sim se manifestar sobre todos os argumentos de forma fundamentada, sob pena de omissão, sob pena daquela sentença não ser adequadamente fundamentada. Então, a partir daí, gente, vocês têm uma ferramenta muito boa para provocar a aplicação de efeitos infringentes nos processos. E, particularmente aqui em Belém, tem dado muito certo. Eu acompanho vários colegas que atuam aqui. A minha esposa, já tive a oportunidade de ver alguns embargos dela com esse tema, e vem conseguindo reverter no dispositivo ainda em primeiro grau, antes da peça subir eventualmente para a turma recursal. Então, eu acho que vale a pena a gente começar até para, como você falou, pegar. Tem coisas que a gente tem que fazer colar na cabeça do juiz e dos assessores. A gente tentar derrubar essa eterna frase chavão, isso era clássico, realmente. Tinha juízes que eu trabalhei que falava assim, não, desafia recurso próprio, Ctrl-C, Ctrl-V, a gente fazia a mala direta, infelizmente era muito triste. Você via casos ali que estava nítido, que realmente, se você acolhesse e desse os efeitos, mas os magistrados não, segue, deixa ele entrar com recurso, com apelação, lá na frente a gente reverte isso. Então, gente, vale a pena investir nessa técnica nova, vamos dizer assim, essa quarta espécie dentro aí dos embargos de declaração, porque tem surtindo efeito prático. Eu falo isso de experiência no dia a dia lá no meu balcão da 8ª Vara, que eu estou vendo que os magistrados estão se parando, estão se manifestando, e isso tem influenciado bastante, inclusive, vamos dizer que não é acolhido, lá na turma recursal como preliminar. Reitere, não foi acolhido, aí sua primeira preliminar que você tem que falar é isso.
olha, eu apresentei embargos, mas o juiz não se manifestou sobre esse fundamento, esse pedido específico que eu apresentei aqui. Então você já adota isso aí como um das preliminares do seu recurso e tem levado a sucesso muitos advogados, pelo menos aqui na turma recursal do Pará e Amapá, da primeira região. Excelente. Não, eu concordo com você. Eu acho que a gente tem que aproveitar todas essas oportunidades. Hoje ainda eu estava conversando com o pessoal de uma equipe de gestão sobre a questão, por exemplo, do incidente de arguição de distinguish, que foi uma grande diferença, né? Quando começamos com os sobrestamentos, pensar em conseguir tirar algo do sobrestamento era quase impossível. Quando nós Sim, começamos com os primeiros sobrestamentos, não havia recurso próprio, não havia previsão no CPC, era algo assim, entrava com embargos, os embargos não eram considerados meio processual adequado. Hoje a gente tem uma previsão, né, Alex, no novo CPC, o 1037, parágrafo 9º isso. e 10º, os dois, né? E o 1036 fala o procedimento. E é uma coisa que hoje resolve muito. Então, essa situação, por exemplo, que nós dois estávamos conversando hoje sobre reafirmação da DER, no tema 995 do STJ, 995, né? Uhum, isso. Essa questão da arguição a arguição da distinção, que é um Distinguish, tema que isso. todo mundo fala, o que é isso, né? É um tema que eu lembro quando o professor Malcolm, lá, seu colega, porque ele é de Teresina, é Grande pertinho aí. Malcolm. Meu vizinho aqui, colega de justiça. O Malcolm falava muito, eu me lembro de um congresso que eu fui em 2014, em Vitória. Eu fui falar sobre recolhimento de tempo em atraso, e o Malcolm Uhum. foi falar de distinguish, overruling, que era uma Ruling, novidade. Rising, tudo. Todos. O meu inglês é péssimo, o meu alemão pior ainda, então não posso ajudar em nenhum dos termos. Eu tenho que falar distinção. Isso, vamos lá. Esse Brasil. Aí vem a sua filha com 2 anos, que sabe falar inglês e me mata de vergonha. Já. Tá vendo? Essa garotada, a nova geração, tá deixando a gente para trás mesmo. Difícil Ai, seguir. aproveitar e mandar um beijo para ela. Depois você diz Mandar que um eu beijo, mandei. saudade dela. Tá É certo. uma gracinha. Então, olha só, Alex. Então, fala um pouquinho para nós dessa questão do pedido de distinção, a arguição, né? O termo correto é uma Uhum. arguição de É uma distinção arguição, isso. do teu Uma processo com a tese que foi recepcionada no repetitivo ou na repercussão, né? repercussão Serve geral, para os correto. dois. Você Isso. fala um pouquinho Gente, sobre isso para quem está nos sim, acompanhando? e é muito importante, Ana, que na prática eu vejo está acontecendo muito equívoco por parte das secretarias. Eu falo isso até porque na minha mesma já acontece. Quando eu vejo lá está sobrestado temas, o advogado vai despachar comigo, mas doutor, o meu tema não tem nada a ver com isso, como é que foi parar? O processo está parado. Ocorre demais, porque infelizmente é aquela história, são ações em lote, aí a secretaria passa lá um procedimento padrão de análise, e naquele procedimento padrão de análise, todos colocam naquela mesma forma e lança a fase de sobrestamento e o seu processo fica esquecido. E quando o advogado nem se percebe, já perdeu aí meses com o processo parado à toa. Então, esse incidente, gente, uma peça incidental, você tem que arguir. Eu até dou a dica, desde o início da sua petição inicial, você já faz o distinguish, a distinção, dizendo, ó, meu tema, porque em determinados casos, na inicial você já tem que começar a fazer a distinção até para modificar a cabeça do juiz que vai conduzir aquele processo. Fala assim, ó, doutor, no meu caso tem uma distinção do tema 995 ou do tema 174 aí da TNU, por isso, já coloca essa construção nos fundamentos jurídicos da inicial. Uma dica que eu dou também, que eu não vejo a inicial fazendo distinguish, muito raro, realmente muito raro, peguei poucos casos, e fica a Eu dica nunca também. tinha nem pensado. Eu confesso É para bem você que já interessante, aprendi uma vale a coisa dica. aqui. Vale a dica, E a porque eu dica, nunca Ana, tinha pensado em colocar na inicial. isso, e hoje em dia, em várias aí padronizadas, todo mundo querendo bater a meta 1, meta 2, meta 3, você pega várias assim, não, chegou aquela petição inicial que tem no pedido isso aqui, então ela vai seguir esse procedimento aqui. São muitos padronizados. Então, se você não fizesse alerta na sua inicial, chamar atenção mesmo, tanto na inicial, no corpo da sua inicial, como nos pedidos, realmente aí corre o risco do seu processo seguir um rumo bem diferenciado, digo assim, administrativamente falando, dentro de um cartório da vara. Então é legal também vocês observarem isso. E se o seu processo cai nesse limbo, e você entende realmente que tem uma diferença, utilize essa arguição. É importante, chama atenção,
e peticione com esse processo e de imediato já vá lá com o diretor da turma recursal, com o assessor que está com aquele relatório e fala, ó, meu caso é diferente. E apresente, faça a distinção, faça aquele cotejo, né? Coloque quadro a quadro o que são os fundamentos que o STJ julgou e aqueles casos que têm que ser sobrestados e realmente o que o seu caso está fora disso. Por exemplo, está acontecendo muito quando a pessoa faz de forma subsidiária o pedido de reafirmação da DER. Aí chega a inicial na secretaria, vai tudo para sobrestamento, sobreste-se. Mas é só o pedido subsidiário, você nem sabe se aquele pedido vai ser efetivamente adotado ou não pelo magistrado. A gente só vai descobrir isso no momento da aprovação da sentença, né? Quando tiver o título judicial. Então, é um caso que está acontecendo demais. Lá no 8ª Vara mesmo, a gente já fez esse filtro, já deu esse treinamento pessoal. Olha, nesse caso aqui, pode processar normal, não é para travar o processo. Esse sobrestamento ele só vai ser verificado, no caso, no momento de subida do processo para a turma recursal. No caso, o INSS pode apresentar incidentalmente, mas primeiro a gente tem que decidir o pedido principal, né? Como é que eu vou saber se o pedido subsidiário? Com certeza. E é uma coisa que me incomoda muito, sabe? Apresentar esse Sim? Não, desculpa, eu só aproveitei que deu uma travadinha no teu vídeo, e aí eu fiz o seguinte comentário, que é uma coisa que me incomoda muito quando eles sobrestam e é pedido subsidiário. Porque eles ainda nem sabem que vai ser utilizado, né? É bola de cristal, né? Eles têm assim... Eu vi casos que eles sobrestaram na inicial sem instrução probatória. Não teve nem instrução da prova. É terrível. Como é que você vai saber se você vai ficar com aquele pedido? Não tem lógica, realmente. Estava aqui editando o nosso vídeo para colocar o título direitinho. Assim, quem está passando, aproveita, lê que nós estamos falando dos grandes temas do direito previdenciário e já fica conosco. Deu uma travadinha no vídeo do professor Alex, mas daqui a pouquinho deve dar certo. Enquanto isso, eu vou aproveitar e mandar um abraço para todo mundo, né? Já estava ansiosa aqui para poder mandar um oi para todos. Então, João Vitor que não... O João Victor fez uma ponderação muito dos capítulos da sentença. João Victor, a gente também vai falar sobre isso. Está dentre os temas que eu separei aqui para falar com o professor Alex. Adriana, já mandei abraço. Maria Cecília Trópia, um grande abraço também, minha querida amiga. Marli Marçal, interessante usar os precedentes representativos também, né? Como o professor Alex também estava comentando. Um beijão para Lúcia Catarina, minha amiga aqui de Curitiba. Carla Ribas, Farlandes, amigo querido de Divinópolis. Um grande beijo para você e para Marina. Elaine Lopes dos Santos. Maria Cecília, que orgulho, meu colega Master Top, estou aqui prestigiando vocês. Maria Cecília, sempre bem-vinda, ficamos muito felizes. Marina Moraes, Marina, eu te escrevi hoje, depois não estava mais conseguindo achar a nossa mensagem. Eu recebi muitas mensagens hoje e eu não consegui achar você. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz aqui que eu não consigo terminar de conversar com ela? Roberto de Carvalho, mandar um grande abraço para o Roberto, presidente do IEPREV, meu grande amigo. Alex Sertão em breve, né, vai participar aqui comigo, então eu já aproveito para mandar um grande abraço para o Alex Sertão. Aqui já estou adicionando ele de volta, enquanto isso vou mandando abraços para todo mundo. Marcos Sertão, parabéns pela live, Aninha e amigo Alex. Marcos Seral, meu grande amigo, almoçamos juntos hoje, Alex. Então você imagina que meu almoço foi meio processual, né? Porque almocei com... O Seral tá feliz, né? Campeão brasileiro. Ele tá satisfeito, então, né? Tá todo orgulhoso. O Adilson Barbosa, o Alex já fez a leitura. Gustavo Escobar, meu queridíssimo de Goiânia. A Priscila, viu? Fui ler Priscila aqui, já errei até a cidade do amigo lá de Goiânia. A Cristiane Keizanoski, que é aluna aqui de Curitiba, ela colocou assim, ó, há juízes que ainda preferem as iniciais cheias de fundamentação ou hoje em dia preferem textos mais sucintos? Vou deixar essa para você, Alex. Já chega respondendo. Com certeza, textos mais sucintos. Não acredito. Travou de novo? Voltou? Agora voltou. Estou de volta? Voltou. Já respondendo à pergunta aí da nossa amiga. Falar. Com certeza, textos mais sucintos, tá? Você, igual eu falo, eu preciso mais de fatos, eu quero saber mais qual o período rural que você quer reconhecer, quais são as provas que você trouxe,
quero saber quais os períodos especiais que você quer reconhecer e qual código, você já pode me dar essa orientação, do que citar aquela 20 jurisprudência, 20 acórdãos, que a gente já sabe que vai acontecer, citar todo o anexo do decreto 53.000 e por aí vai. Então, quanto mais sucinto, melhor. Eu particularmente, quando eu pego uma peça bem enxuta, bem escrita, é como se o meu inconsciente, não, o subconsciente estivesse conversando junto, estou falando assim, ó, meu amigo, eu entendo que vocês têm muito trabalho aí, por isso que eu estou te entregando uma petição inicial bem rápida, mas com os dados objetivos. Então, vamos lá. E é isso que eu entendo. Quando eu pego uma inicial muito grande, a não ser que seja uma tese inovadora que você está querendo chegar no STF, é claro, né? Uma tese nova aí. Mas, gente, para o auxílio-doença, para o LOAS, já tem teses consolidadas e você está adotando ali, vamos ser sucintos. A secretaria, o juiz, o assessor do juiz, todo mundo agradece, eu garanto. Você ganha uma estrelinha e ganha pontos com a gente. Eu imagino. Mas eu também gosto bastante dessa objetividade e acho até, inclusive, que a gente consegue resultado melhor, porque quando você começa a enrolar, a pessoa perde a vontade de ler, né? A leitura tem muito Sim, disso. isso é uma técnica de leitura. Isso, uma técnica de escrita e leitura. E eu gostei do comentário que você fez, que você fala assim que internamente algo dentro de você já simpatiza com aquela peça, né? Eu me Isso sinto assim mesmo. também, Carf. Quando a pessoa vai no ponto controvertido, gente, eu adoro falar desse tema, né? Eu sempre nós tivemos aula juntos lá de sustentação oral e eu falo muito isso para os alunos. É muito importante que o advogado consiga identificar o ponto controvertido da demanda. Ele pediu Perfeito. X, INSS apontou algum fato impeditivo, extintivo, modificativo do direito? Não. Daí fiz a instrução probatória e antes das razões finais, eu tenho que saber, vamos de novo no jargão popular, o que está pegando no meu processo, né? O advogado tem que Perfeito, conseguir excelente. identificar. Se ele não consegue identificar o ponto problemático do processo dele, o chamado ponto controvertido, ou se a sentença é nova, e aí vem o princípio da não surpresa, que também eu gosto muito, eu queria que você falasse, Bom, né? Então, assim, eu alego A contestação alega B, e o juiz vem e decide pelo item C. O novo tiro CPC do cartel. vem trazendo Já afasta isso. o que fazer nesses casos. Você pode falar um pouquinho para nós, Alex? Gente, isso foi perfeito esse ponto, Ana. Deu uma travadinha. Vai ter que começar de novo. Vou. Vamos lá. Isso, vai. Voltou? Agora estou de Voltou. volta? Vamos lá. Voltou. Artigo 10 do CPC, princípio da não surpresa. Usem sem moderação. Usem à vontade. Nós precisamos utilizar muito esse princípio, principalmente em dias aí de ativismo jurisdicional, vamos colocar assim de forma mais exacerbada, quando tem certos juízes que julgam que são mais procuradores do INSS do que o próprio INSS, infelizmente está acontecendo esse fenômeno no GEF. Então, vocês têm que utilizar esse princípio, porque quando chega na sentença, o juiz começa a trazer erros formais de um PPP que não foi apresentado antes para as partes, e o novo CPC ele justamente deixa isso codificado. É um princípio que tem que ser seguido. Você não pode inovar, trazer uma informação nova só lá no momento da sentença, sem que previamente as partes tenham se manifestado. Utilizem, e é legal, Ana, que esse princípio chegou no STJ, eu não vou gravar aqui o RESP, mas eu lembro muito bem que lá no capítulo inicial do novo livro do professor Fred Dieda, aquele livrinho verde dele de recurso, 3, ele cita ali no rodapé, procure logo no início sobre o princípio da não surpresa, um acordo que o STJ foi extremamente didático. Ele anulou um acordo do TRF4 justamente por isso, falando que o princípio da não surpresa ele deve sim ser observado por todas as instâncias. E tem até uma guerra muito grande no GEF, que os juízes vão lá para o Brinquedo, vão para o FONAGEF, né, bater um papo, pensar lá como é que eles vão melhorar o GEF. E logo que sai o novo CPC, são enunciados. Eu escutei melhorar, eu escutei cumprir meta. É melhor, vamos colocar assim, sempre eu brinco assim, vamos pensar no melhor do ser humano, né? Não A gente precisa está tentando potencializar, vamos dizer assim, né, a atividade deles. Mas logo saiu, né, eles soltaram vários enunciados, e infelizmente um deles logo de cara foi esse, que não cabia o princípio da não surpresa no GEF por ofensa, celeridade, oralidade, e era uma coisa assim ridícula. Mas graças a Deus ainda não pegou. Graças a Deus esse enunciado do FONAGEF aí eu não vejo muita gente utilizar. E eu reforço que vocês tentem colar nas iniciais, nas peças incidentais, saiu um recurso, embarguem,
embargue pela ausência de respeito ao princípio da não surpresa. É excelente, gente. Como é bom a gente ver provocar o juiz ter que se retratar na sentença e abrir vista para as partes. Isso está acontecendo também. Então é um princípio muito interessante. Estou vendo muita turma recursar, anular integralmente sentenças justamente por falta dessa fase de oportunidade de provas, e principalmente no GEF, gente, que o GEF, a gente vê que o GEF é muito rápido, inicial, contestação, e já vai concluso, infelizmente, na maioria dos temas, né, que chegam até lá. E nesse intervalo você é pego de surpresa na sentença pelo juiz. E tem que tomar cuidado, em dias aí que falta de metodologia no PPP gera a nulidade do documento e automaticamente muito juiz vai dizer que você julga improcedente o pedido porque você não juntou prova, calma, então não surpresa, volta o processo aqui, me dá a vista dessa informação e vamos produzir prova, LTCAT, outros meios de instrução. Então, realmente, hoje é um grande pilar do novo CPC, é o princípio da não surpresa, que muito era defendido, e era justamente isso que a Ana falou. A sentença ela é uma construção conjunta das partes, é um provimento das partes. O magistrado está ali só para prolatar qual foi o melhor direito apresentado. Então ele não pode do nada tirar o coelho da cartola e entregar, não, na verdade vai ser C, e é isso que eu acredito, sem as partes poderem ter influenciado na formação daquela convicção ali que foi apresentada. Eu acho que é isso aí que a gente tem que chamar bastante atenção para o novo CPC. O artigo 10, não surpresa, não esqueça desse princípio, gente. Quero aproveitar, Alex, mandar um abraço para a Rosilene, que ela está sempre comigo aqui, toda semana, e também mandar um abração para todo o pessoal que está nos acompanhando e dizer o seguinte: quem está gostando, está aproveitando, compartilhe a nossa live. Então, ajude a chegar a um número maior de colegas, de advogados, estagiários, bacharéis, todo o pessoal que trabalha com direito, porque eu acho que essas dicas são preciosas. Então, deixa eu contar um caso. Alex, você já conhece o caso que eu vou contar, mas para o pessoal que está assistindo, acho que é bem bacana para contextualizar essa questão da não surpresa. Primeiro, eu quero começar dizendo que o FONAGEF, esses anunciados, embora muito bacanas, independente da motivação, do objetivo, do que for, eles não são vinculantes. Então, isso é primeiro fato. Sim, claro. Eu acho que é fundamental aqui para quem está nos assistindo, nós que somos professores de processo, tanto eu quanto você, acabamos tratando desses temas assim com muita naturalidade, mas é bem legal a gente firmar. Questão de ordem é vinculativa, FONAGEF não. Embora a gente de vez em quando tenha que engolir aí alguns enunciados do FONAGEF, alguns que inclusive, né, fazem aí uma norma processual própria. O que é importante a gente falar a respeito do princípio da não surpresa? O teu sinal tá ruim, Alex, então eu vou aproveitar para contar essa história enquanto melhora o teu sinal. Eu tinha uma cliente, essa cliente já faz um bom tempo, né? Na época que eu ainda advogava. Essa minha cliente, ela foi presa e nós estávamos buscando, então, auxílio reclusão em razão dela ter um filho de 6 anos. Para minha surpresa, nós passamos o processo todo discutindo a questão do desemprego para elastecimento do período de graça, já que ela tinha sido presa no 13º mês após a última contribuição. Então, passados os primeiros 12, ela estava 1 mês fora, entrando no período de graça que nós enquadramos na questão do desemprego. Então, nós passamos, Alex, discutindo o processo inteiro, desemprego. Trouxemos o pessoal onde ela fez o teste, ela estava já num exame, fazendo parte de dinâmicas, aquelas dinâmicas para contratação. Sim, então, ela estava num processo seletivo de 4 etapas. Ela tinha passado na primeira etapa, segunda, terceira, ela estava na última etapa, o que deixou claro que ela estava já há vários meses procurando emprego. Então, a gente tinha o elastecimento pelo parágrafo que trata dos 24 meses, né, segundo Perfeito. do desemprego. E o nosso processo foi só sobre isso. Trouxemos testemunhas, trouxemos a dona do shopping center, com qual ela estava fazendo todo esse procedimento. Foi muito bacana, uma audiência excelente. Saímos da audiência tranquilos, o processo foi um sucesso. Meses depois, sai a sentença, para nossa surpresa. A sentença falava do tipo penal que ela tinha sido recolhida à prisão, que era tráfico. Então, a juíza falou que uma pessoa que é presa por tráfico, ela não tem desemprego involuntário. E foi uma surpresa para nós, porque esse tema não foi abordado pelo INSS,
esse tema não Isso é foi terrível. citado durante toda a instrução probatória. Para agravar a situação, para quem está nos assistindo, ela não foi, depois que ela ficou, embora ela tenha ficado 2 anos presa esperando o processo ser julgado, por fim, na ação penal, ela não foi condenada. Olha que coisa. Nossa. Ela foi considerada usuária. Mas o filho perdeu o auxílio reclusão porque a juíza, na sentença, disse que se tratava de um tipo penal, que era tráfico. Eu nunca na minha vida, nos meus 15 anos que eu trabalho com Foi previdenciário, terrível. 12 de professora, eu fiquei sabendo que o auxílio reclusão tinha como pré-requisito, preenchimento, o tipo penal, O tipo né? penal que você... hoje tem que escolher o crime que vai cometer, né? Que o Gente. segurado tinha sido preso ou recluso. E aí, para surpresa, adivinha, eu estava no GF, a turma recursal manteve pelos próprios fundamentos, e a gente não tinha um paradigma sequer para subir com incidente de uniformização. Então, é claro, a gente teve que entrar com reclamação, depois passar para o recurso extraordinário que não foi recebido, obviamente, né? Mas isso é só para discutir aqui com quem está nos acompanhando a iminência do princípio da não surpresa. A razão de Isso. decidir da juíza de primeiro grau mantida pela turma recursal nunca havia sido ventilada nos autos. A gente não fez prova sobre isso. Ela não, eu não Não tinha nenhum juntei processo elemento, né, para colher. penal, não tinha nenhum elemento de instrução probatória que chegasse próximo ao tipo penal do segurado. Então, isso acho que serve para ilustrar, né, o princípio da não surpresa, a gravidade, principalmente, desse tipo de atitude dentro do juizado, no qual o recurso especial não é possível, então a gente depende do paradigma para poder passar pelos filtros dos incidentes, né, Alex? Sim, com certeza. Esse princípio também ele vem enfrentando muito esse problema, né? Ele ajuda também a enfrentar o que eu falo que são os preconceitos implícitos dos magistrados, né? Com certeza a magistrada aí tem aquela velha historinha do Facebook, né? Que o auxílio reclusão é o auxílio bandido. Ela desenvolveu uma tese para confirmar esse preconceito no caso explícito, né? E aí a gente vê essas aberrações aí no Poder Judiciário. Então, gente, Mas utilizem à vontade esse esse princípio processo para a gente ele evitar foi muito essa. triste. Eu fui contar para todos os professores, né? Então, eu fui na época contar para todo mundo. Eu falava, gente, eu não acredito que isso está acontecendo. E na época nem se falava em novo CPC. Então, o princípio da não surpresa, Nossa. ele era uma vontade, né? Eu me lembro assim de aulas que o professor Savares falava dessa questão, né? Mas ainda não estava positivado no CPC. É diferente de agora que a gente realmente pode alegar, a gente pode tratar disso. Então, nossa, eu acho que é importante também, como você bem falou, os advogados então darem importância e começarem a fazer essas arguições dentro do processo, para que então esse Perfeito. tema ele seja levantado e essa discussão traga um amadurecimento e uma situação melhor, né, Alex? Mas eu já falei Com bastante. certeza. Eu vou deixar você falar. Eu tinha que contar esse caso, porque esse caso é bem caro para mim, porque foi uma situação que me deixou muito triste na época. Mas deixa eu aproveitar, Alex, e te falar o seguinte: tem uma outra coisa que é bacana, que o novo CPC trouxe, que é a execução dos capítulos da sentença. Nós dois estávamos Ah, boa. conversando hoje antes da live, né, sobre essa E isso é questão. bem importante esse tema. E eu queria que você falasse um pouquinho para nós sobre isso. Hoje a execução dos capítulos é uma inovação que surgiu no CPC, e isso é muito bom, viu, gente? Porque o que ocorre? Saiu a sentença, o título judicial, e o nosso amigo INSS recorre de alguns pontos apenas, ou ele recorre somente lá do índice de correção monetária, ainda o tema está discutindo isso, e leva isso até o primeiro grau, o segundo grau, perdão. E é interessante você começar a destacar, e aquele capítulo que transitou? Aquela questão, aquela verbação daquele tempo especial que não foi objeto de recurso do INSS. Será que eu já não posso dar entrada nessa verbação? No GF mesmo, a gente está tendo muito essa discussão agora, se cabe ou não a questão da execução definitiva dos capítulos no próprio juizado especial, né, vindo daí do CPC. E é uma norma que é outra discussão, junto com o professor Malcolm também te defende muito isso. Nós não somos advogados, mas nós clamamos que vocês, nossos amigos, utilizem essa técnica nova para essa discussão começar a chegar nos juízes, né, de primeiro e segundo grau. Então, observem que, por exemplo, no GF, vamos colocar que você teve aí um acórdão vencedor
E o INSS, o que está fazendo para sobrestar tudo? Entra com um recurso na TNU, um recurso justamente para discutir a questão ou num extraordinário, estão usando os extraordinários agora para discutir o tema lá do índice de correção, que quer aplicar a TR e o INPC. Estão falando agora que vai ser julgado em dezembro, né? Parece estar pautado para dezembro, mas vamos ver o que vai acontecer, o tema 870. E fica nesse ponto, você perde todo um processo e tem grande parte do processo, que é a implantação daquele benefício e a execução das parcelas vencidas, pelo menos o valor principal, fica parado e você já poderia estar ali executando aquela execução definitiva do valor em controverso. E a grande dúvida, pelo menos no rito ordinário, hoje está tranquilo. Hoje você consegue, você cria um caderno processual incidental distribuído por dependência e ali mesmo já dá prosseguimento à execução do valor principal e deixa esse acessório para ser depois expedido aí uma RPV ou precatório complementar, dependendo do caso. Mas no juizado a gente não tem essa previsão. Né? Veio o novo CPC, trouxe essa nova ferramenta aí, muito útil para os nossos amigos advogados, para as partes também, mas e o juizado? A Lei 10.259 não houve essa adaptação, e o grande questionamento hoje que existe aí, tem jurisprudência, eu estou vendo acordos de turmas que acolhem, lá na quarta região algumas turmas estão acolhendo, aqui na primeira região eu não vi ainda, nem essa discussão chegar, meus amigos advogados aqui, pelo menos da turma de Belém, levem essa discussão adiante, e porque é interessante, eu quero ver qual vai ser o posicionamento dos magistrados. De imediato, muitos já vêm falando lá da questão da complexidade, é um rito complexo, que não se coaduna com os princípios norteadores do GF. Só que a gente não pode utilizar os princípios do GF, que são protetivos aí do autor, contra ele. Isso aí, no caso, não tem nem lógica, né? É um título executivo definitivo, a sentença é irreversível. Por que eu não posso iniciar de uma vez esse procedimento? Falando até questão de logística da própria secretaria. Para a secretaria, isso não teria dificuldade nenhuma. A gente iniciar no GF a execução definitiva desse capítulo. Então, fica a dica, passem a utilizar também esse incidente de execução definitiva dos capítulos, daquele valor principal que não foi controverso, e tenho certeza que dentro do valor principal não há que se falar aí em fracionamento de RPV, de precatório, qualquer outro argumento que o INSS queira trazer nesse caso. Não, primeiro nós vamos expedir uma RPV ou precatório do valor principal, e lá na frente, quando transitar em julgado essa questão de qual gente de correção que eu vou adotar, porque até o juros já está tranquilo também, aí nós expedimos aí um RPV suplementar, complementar, conforme o caso. Então, como eu falo, a gente tem ferramentas administrativas para dar vazão a essa técnica nova no CPC, inclusive no juizado, né? Que muita gente aí está querendo não trazer isso para o juizado, e é sempre aquela resistência, né? Ah, isso vai dar mais trabalho, como é que a gente vai fazer isso aqui? Mas não é, gente. A gente tem que inovar, tem que se adaptar aos novos tempos e superar aí essas travas, né, que a nossa mente nos dá. Com certeza. Falando em nossa mente, sabe que eu me lembrei dos mapas mentais que você desenvolve ao longo das aulas, Excelente. né? Que só quem é teu professor sabe. Que a gente está lá dando aula, daqui a pouco ele fez um mapa mental ali, gigante da aula. Você não está fazendo um mapa aí da nossa live também? Eu até fiz aqui, eu sou super fã dessas ferramentas de autodesenvolvimento, né, que a gente utiliza. O Tony Buzaide é o que tem os melhores mapas, a Liz Kimura lá em São Paulo. Gente, fica a dica, utilizem bastante à vontade mapas mentais, técnicas de produtividade, técnica Pomodoro. Eu gosto muito também, é um tema que eu gosto de tratar muito aí nas minhas oficinas, com os meus amigos. Mas fica a dica, utilizem mapas mentais, gente. Eu queria ver um dia uma petição inicial com mapa mental, viu? Se eu fosse advogado, eu ia desenvolver um negócio desse. É muito chique. Ia ser um impacto visual tremendo. Já tem pesquisas, né, na neurociência que falam que a gente agrega maiores informações do visual do que escrito, né? Então imagine um advogado que consegue colocar dessa forma aí, gráfica para o juiz aquela situação dele, com certeza aquela tese, o juiz vai dormir e não vai esquecer daquela imagem ali, nunca mais. Mas por isso que é bacana, né? Eu sempre deixo a dica para os colegas também. Quando você está discutindo tempo especial, essas coisas, fazer o recorte do PPP, eu gosto muito disso. Trazer para Sim, dentro da perfeito, questão. perfeito. Então, transforma, né? Hoje em dia a gente tem tantos mecanismos tecnológicos que nos ajudam. Então, assim, trazer o recorte exato das provas dentro das tuas Passa, petições. Eu gosto muito passa. disso também para impugnação de perícia. Então, trazer o Sim, trecho do perfeito. exame, porque não fica aquela coisa vazia da alegação, da argumentação, da dialética, né?
Você vem ali, Isso, olha, a prova está aqui. Então, não está no anexo. O recorte está aqui, o anexo é tal. Eu acho isso que funciona isso também. mesmo. Aquele ditadinho de que uma imagem vale mais que 1.000 palavras, ele tem uma razão de Vale. ser, porque o nosso cérebro tem formas diferentes. E as pessoas são diferentes, Tem. né? Tem pessoas que são São, mais isso também é uma gentileza, viu, para quem vai analisar a sua peça. Tipo assim, nossa, eu já não vou precisar abrir essa IPPP de novo aqui, ela já trouxe para mim o ponto. Então vá por mim, eu fico assim honrado, eu digo, nossa, esse cara aqui me ajudou agora. Deixa eu ir direto ao ponto aqui. No PPP, não precisa abrir o PPP lá, que está perdido no meio de toda aquela documentação anexada à petição inicial. Realmente é uma dica muito importante, gente. Utilizem à vontade, tira lá um instantâneo do seu PDF, cola, façam isso, vale muito a pena também. Só que quem viu o começo da nossa live não é para fazer novela mexicana. É, objetividade, vamos lá, a gente não tem tempo, o juiz só quer saber das metas, 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 mas É para não se recortar o percam nas texto metas. da prova e colar lá no processo, né? Isso, Sem fazer, coloca, sem olhar destaca, ninguém. apresenta o ponto, sem fazer toda aquela contextuação, aquela fábula, né? Vamos direto ao ponto, objetividade. Muito bom, gente. Ó, o colega Eu até vou o Anderson até aproveitar. colocou, né? Petição com PNL, é isso mesmo. O Anderson é um médico, grande médico, ele deve entender bastante do comportamento humano, tem muita coisa que a nossa mente lê da forma consciente e inconsciente, né? Então, todo esse tipo essa gentileza que você coloca na petição inicial influencia, de certa forma, o julgador que vai receber. Uma petição bem feita, bem adequada, até a cor do papel influencia no humor, né? A gente fala que tem a questão da terapia de cores, até a cor que você vai escolher o papel influencia. Eu me lembro que eu pegava petições iniciais terríveis de ler, porque o cara saía grifando tudo, 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 e deixava pouca coisa sem aquele grifo, aquele sublinhado. E era difícil realmente de ler, você cansava. Imagina um assessor que está 4, 5 horas ali lendo, e aí pega uma peça dessa, cansa. Então, gente, lembre-se sempre disso, é um ser humano que vai analisar aquele documento, e tome cuidado, que a energia, né, a força de vontade acompanha a nossa energia durante o tempo. Às vezes o cara joga improcedente seu pedido porque ele está tão cansado e você não colaborou em guardar energia aí. Mas isso aí é uma brincadeira que eu chamo a atenção para vocês. Não, mas é uma brincadeira com um fundo de verdade muito importante. Alex, deixa eu aproveitar e mandar um abraço para Vera Queiroz, para Silvana Picoloto, para o João Marcelo, que é meu amigo médico do trabalho, estava aqui acompanhando a gente, a Marcela França, e A também Marcela, mais grande um amiga lá de abraço para o Itaúna. doutor Roberto, que eu estou vendo que ele está online. Então, um grande abraço para o doutor Roberto do Que IEPREV. abraço, doutor. Doutor Roberto, ano que vem em Belém precisa de cursos, hein? Já estou encaminhando a programação aí para a Ana Paula, para o João. Ano que vem, IEPREV, vamos com tudo. Não, perfeito. Peraí, que o Anderson tá. O que que ele tá me mandando recado aqui? Deixa eu ver. O Anderson também está comentando, mas está travando. Hoje está travando até o meu. Não tá... Hoje a internet não está Tá, fácil para gente. tá mesmo não, mas vamos lá, vamos ver o que a gente consegue transmitir para eles. Mas vamos em frente. Bem, tem mais um tópico, Alex, que a gente comentou. Eu chamo você de Alex e de Alex. Eu não consegui me decidir. Eu estou numa fonética bipolar. Fique à vontade. O importante é a gente atende sempre o chamado. Bem, então, passada a questão da reafirmação da DER, que foi um tema que a gente já comentou, a gente teve aí uma Uhum. inovação nesses últimos dias que causou um alvoroço no meio jurídico, né? Que foi a questão do tema 174 da TNU. A questão da metodologia, alguns se Metodologia. posicionaram muito contra, outros mais ou menos. Agora eu quero ouvir a tua versão, como quem está do outro lado do balcão, a respeito da NHO 01. O que, que você tem a dizer? Se você acha que vai prejudicar, que não vai? Qual foi a intenção da TNU quando tratou, né, trouxe essa questão de que a metodologia ser respeitada não seria mais o nível de exposição normalizado? Quer dizer, é o nível de exposição normalizado, mas pela Isso. metodologia da NHO. Você fala um pouquinho para a gente? Sim, vamos lá. Esse tema aí foi muito importante. Até segunda-feira eu participei de um evento aqui na escola da AGU, onde eu tive a oportunidade de ver uma perita do INSS que faz análise, falando, apresentando para os procuradores do INSS, e eu consegui um convite lá e compareci nesse evento. Ó, no judiciário realmente estranhou essa decisão da TNU, retrocesso. Isso aí realmente é uma crítica, até porque você fazendo, no caso, eu acho que o IBDP muito bem apresentou aquela questão, aquele julgado, a própria resolução interna lá do Conselho, trazia didaticamente que aqueles dados que eram alimentados,
a captação dos dados que eram utilizadas ali na fórmula da NR15, quando você transporta esses mesmos dados para a fórmula da NHO01, aqueles dados ali são até melhores para o segurado. Então, é aquele raciocínio. Se eu utilizando uma regra de cálculo mais gravosa, ele já estourou os decibéis, que é o que interessa no caso concreto, imagine se ele utiliza essa norma da NHO01, que, claro, ela tem toda uma técnica mais desenvolvida, mais avançada. A gente sabe que as NRs são da década de 70, e a NHO da Fundacentro ela veio aí para inovar, mas tudo em prol, e isso que eu acho que eles esqueceram, tudo em prol sempre do trabalhador, do segurado ali que tem aquela vida apresentada naquele PPP. E, na verdade, a TNU só está causando agora mais um idas e vindas do processo. Até pela questão do próprio texto da tese desafiar aquele PPP, e aí nós vamos ter que retornar o processo para uma fase de produção de provas, né? Vem a LTCAT para os autos, e a partir do LTCAT eu vou precisar verificar se aqueles dados, aquela dosimetria que foi apurada ali, dentro da fórmula da NHO01, porque estava na fórmula da NR15, ela ainda vai ultrapassar os decibéis. Então, é um retrocesso, é uma fase, é um passo atrás no seu processo, que pode causar aí, infelizmente, também, doutores advogados, eu chamo a atenção para isso, que muitos juízes utilizarem essa fórmula, esse erro formal, para julgar improcedente seu pedido com base nisso. Não, o PPP utilizado aqui, que veio aos autos pelo segurado, ele está incorreto, porque a dosimetria não foi adotada, determinada pela legislação. Então, julga improcedente, o PPP é imprestável. E aí, tome cuidado também, e vamos falar de novo do princípio da não surpresa, né? Quando vier essa informação nova na hora da sentença, utiliza a não surpresa, calma aí, mas a própria TNU fala que a gente tem que retornar à fase probatória de instrução, já que o senhor concorda aqui que no caso concreto as normas da NR15 elas não são suficientes para caracterizar, elas desqualificam aqui a nossa medição, então vamos iniciar a fase probatória e iniciar aí a questão da verificação do novo cálculo, né? Então, na verdade, como eu falei, é só mais um argumento para idas e vindas, atrasar seu processo, e a gente sabe que hoje um retorno, uma trava no processo no GEF, dependendo da subseção, da seção que você trabalha, é terrível, e também para o incauto pode ser mais um argumento para julgar improcedente seu pedido. Né? Um erro formal, erro formais do PPP, sem adentrar aí na questão realmente técnica, né? Realmente a gente vê que a TNU carece de uma assessoria técnica na hora de tomar essas decisões. Aí a gente ainda precisa melhorar, uma crítica que eu faço realmente à estrutura da TNU, né? Ter uma maior assessoria técnica na hora de verificar essas questões aí. E também ter mais carinho em próprio olhar mesmo para a própria jurisprudência administrativa. Travou um pouquinho. Alex, travou um pouquinho. Tá me ouvindo? Acho que agora travou mesmo, né? Então, deixa eu aproveitar e mandar um abraço para quem está aqui conosco. A hora que voltar a imagem ali do Alex, a gente volta a conseguir falar com ele. Então, Marcela França, já mandei um abraço, mas aproveito para mandar mais um. Dizer que espero você no nosso congresso, 23, 24 e 25 de março, né? Na verdade, aguardando, estou vendo ali, Gustavo, também você está sendo já intimado, né? Gustavo, a Marcela, todo o pessoal que está sempre conosco, a Silvânia. Então, nós estamos aguardando vocês. Aproveito para intimar o pessoal do Paraná também, viu, Silvana? Não pense que você está de fora. Então, quero mandar um abração para o Luiz Otávio Lamounier, que acompanha, Diego Leonel, que eu falei que ele está me devendo aqui uma live, né? Combinou comigo e não teve oportunidade. Deixa eu mandar eu mesma estou com dificuldade hoje na internet. Vocês viram que hoje não está fácil, né? Porque até quando a minha imagem não estava ficando muito boa, mas agora o Anderson já me deu um feedback aqui, eu troquei para o 4G e a minha imagem também ficou um pouco melhor. Estou adicionando o professor Alex, então eu vou dizer para vocês que quem quiser aproveitar e fazer algumas outras perguntas, nós estamos quase nos encaminhando para o final, mas ainda o professor Alex vai falar algumas 3 ou 4 perguntas que eu tenho. Manda mandar. Alex, deixa eu aproveitar. E você estava falando o seguinte, que a TNU ela não aproveita a jurisprudência do CRSS. Você sabe que eu fui da Câmara de Julgamento e do Conselho Sim. Pleno do Conselho, Perfeito. né? Então, e a minha esposa foi da Junta. Sim, Priscila. então eu tenho bem essa vivência também dessa
sabe bem Dia a como dia é, da... né? E eu ia aproveitar para dizer o seguinte: é um desprestígio completo, parece que não há uma sinergia entre o que acontece, né, no processo administrativo e no processo judicial. Poderíamos fazer uma Perfeito. live só sobre esse tema, Só que não é sobre o isso, caso, só sobre mas dá isso. para falar, porque assim, essa falta de sinergia ela traz custo, né? Custo do processo, custo de honorários. Então, assim, é um desserviço para todo mundo. Mas esses argumentos que você comentou, que foram trazidos pelo IBDP, pela professora Adriane, hoje também eu tive a Só pra- oportunidade de falar com o professor Sandro Andrioli Bittencourt, que é o professor que é engenheiro, né? Sim, Engenheiro que está sempre palestrando isso que sobre ele... sistemas, palestra muito Sim, sobre social. E nós estávamos conversando exatamente sobre isso. E ele fez um apontamento que eu acho bem bacana da gente comentar aqui, que ele falou, Ana, a própria IN 77 aponta a metodologia anterior. Então, a própria IN 77 traz, né, a questão que não é a NHO. Então, acho que é bacana a gente respeitar a própria instrução normativa do INSS. Quando ela for mais vantajosa, ela tem que ser aplicada. Eu vi que você comentou que o método novo ele pode ser mais vantajoso. O problema é o nosso segurado. Vamos ver se entra no... Pronto, passou. O problema é o nosso segurado conseguir o PPP nessa norma, né? Essa vai ser a maior dificuldade que a gente vai ter. Deixa eu ver aqui o meu Wi-Fi, que não adiantou. O meu sinal tá ruim também. pronto. Pessoal, tá me ouvindo bem? Ok. Pessoal, tá me ouvindo bem? Eu tô ouvindo aqui, tranquilo. Ah, então tá ótimo. Então, passada essa colocação que eu fiz, né, que a própria IN 77 não está levando dessa forma, o que que você acha, assim, você que foi assistir, então, esse pessoal do INSS, deve ser o pessoal que faz parte do GBNIM, né, do Serviço de Reconhecimento do Isso. Benefício Tempo Especial. O que eu percebi, particularmente nessa oportunidade de ouvi-los, é que os peritos eles se prendem no primeiro momento muito a formalidades. Eu até fiz um videozinho, coloquei lá na minha página. Eles procuram erros formais para desqualificar aquele documento, tal como contradição entre o número do CRM, do CREA, daquele engenheiro que assinou a medição, detalhes assim singelos, GFIP com códigos trocados, coisas realmente formais daquele documento PPP. Como se fosse o segurado quem preenchesse esses documentos, né? Que acho que essa é a parte que mais gera indignação. Voltou. Pronto. Então, Eu assim, falei o seguinte, né? Como se o segurado hum, tivesse culpa, né? e isso que eu toquei lá no encontro. E o que eu percebi também, assim que ela identificava esses erros formais, vamos dizer assim, não se falava em carta de exigência, não se falava nada disso. E na prática, quando a gente pega os processos na justiça, é justamente isso. Você vê que eles identificam erros formais, mas logo em seguida não tem uma carta de exigência, eles não cumprem a própria PPP, a própria IN 77, perdão. E também a gente não vê nenhum tipo de punição para aquela pessoa, né, que fez aquela informação. A gente vê ele que está sendo cometido um crime, o segurado, o trabalhador que não tem nada a ver com essa história fica nesse limbo, o empregador mente aqui, o INSS, por sua vez, também nega porque o documento está todo incorreto e não faz por onde, não fiscaliza. Os órgãos de fiscalização são totalmente omissos e simplesmente ignoram isso. E quando chega no judiciário, o judiciário coloca entraves. Infelizmente, eu vejo algumas sentenças que utilizam até esses próprios erros formais do PPP. E mais uma vez eu falo da não surpresa aqui. Ah, o PPP não veio assinado, mas então por que não baixa o processo? Então, tudo bem, mas essa informação não foi arguida pelo INSS em contestação. Como é que o juiz está usando isso em sentença? Eu já vi uma sentença, infelizmente, aqui em Belém, julgando improcedente por isso. O PPP não estaria assinado, ele não se prestaria. Mas calma, mas foi requerido outros meios de prova para confirmar aquela exposição. Então fica difícil realmente. Eu acho que o foco deveria ser investir mais realmente na questão da fiscalização, os sindicatos se voltarem mais a fiscalizar essas empresas, os PPPs fornecidos, para que quando isso chegue no próprio INSS já chegue assim de forma mais fidedigna, né? E a gente fica realmente e entra a discussão só naquela parte técnica jurídica, por exemplo, enquadramento de alguns agentes após determinados períodos que a legislação hoje já não prevê, e fique aí, que a gente não fique preso aí só em formalidade.
Porque realmente na palestra, pelo que eu verifiquei, eles pegam muito o pé dessas formalidades e detectando uma formalidade ali que no primeiro momento poderia ser superada, eles preferem adotar, encontrar algum argumento, tirar aquele argumento da cartola para julgar, indeferir o pedido do segurado. Então, ela até mostrou uma tabela mostrando que tem mais deferimento de benefícios B46 no judiciário do que no INSS. Eu até brinquei com os colegas lá, mas realmente está explicado porque tem mais, né? Eles se prendem e também não dão oportunidade ao segurado, eles não prestam aquele serviço público de querer resolver a vida do cidadão. Acho que eles esquecem isso naquele momento, né? Que a gente está ali para resolver a vida do cidadão, porque o cidadão está sendo enganado, aquela empresa ela tinha que ser penalizada pelaquela omissão e eles têm que resolver isso ali, no INSS, e não desaguar tudo no judiciário. Com certeza. Mas é excelente tocar nesse tema. É que é assim, né? Na dúvida, contra o segurado. Na dúvida, Sim, contra o contribuinte. Ou seja, é a na máfia dúvida, objetiva, é sempre contra o lado mais fraco. Isso isso mesmo. infelizmente, é uma realidade, e como a gente estava falando, né? É assim, o nosso administrativo ele está sucateado, ele tem diversos problemas. As últimas gestões do CRSS, elas não valorizam muito também essas questões internas, acabaram com as Internas, câmaras isso. adjuntas, mudou muito a qualidade também do processo administrativo. Então, na verdade, uma crise que ela era tanto administrativa, mas estava começando a melhorar por causa do conselho, hoje ela está nos dois lugares, né? Não dá Isso. para a gente encerrar a live sem comentar, Alex, da falta de servidor nas agências. Está tão Correto, esse é um grave aqui no fenômeno Sul. terrível. Nós estamos com uma fila aqui, né? Eu estava conversando com alguns advogados. Nós estamos com filas de processo protocolado 14 meses sem análise. Então, o processo, o INSS digital, é claro, ele vem para ajudar, mas ele abriu uma porta maior de entrada, mas não tá, o servidor não consegue dar vazão a esses processos. E aqui eu faço um comentário de que eu fico até, assim, eu fico até com a palavra certa não seria dizer com pena, né? Mas eu fico assim, eu me compadeço dos colegas que são servidores, que também são juristas, porque não tá fácil nem para eles, né, Alex? Tá pesado? Tá me ouvindo? Hoje a nossa live está travando muito. Eu tenho que fazer uma reclamação direta aqui para os provedores, porque não está fácil. Está me ouvindo, Alex? Acho que caiu agora. Então, deixa eu aproveitar e mandar um abraço para o pessoal Voltou a aqui. cair. Não, eu convido. Tá conseguindo me ouvir? Aí que vai. Agora tô. Nossa, vamos lá. Estamos com umas Pronto. dificuldades, mas estamos indo, né? Não, vai. Eu Eu falei, vamos tava. vencer essa Então, eu vou passar distância. a palavra para você. Mas também são quantos mil É, quilômetros, né? Não tenho ideia. Curitiba, pois é, Belém é né? Tem muita que dar um. coisa. Eu vou aproveitar então e vou passar a palavra para você fazer então um apanhado geral da nossa conversa, não se despeça ainda, faz um apanhado geral e daí volta a palavra para mim e daí eu passo para você se despedir do pessoal. Tá certo, Ana. Agradecendo aí a oportunidade, mas sem fechar. Em resumo, o que nós conversamos hoje. Começamos tratando como é que você tem que utilizar mais a sua petição inicial, pontos objetivos, dicas práticas mesmo. Não esqueçam de trabalhar os fatos, resumo, bato muito isso. Capriche nos fatos, sem novela mexicana, por favor. Se a gente quer objetividade, use a boa técnica da escrita, a apresentação gráfica da sua petição inicial também é muito importante. Dentro disso, para evitar surpresas, vamos relembrar, gente, a aplicação do artigo 10 do CPC, princípio da não surpresa. Utilizem sem moderação, batam bem nessa tecla aí quando vocês forem surpreendidos por argumentos que nem você na sua inicial, nem o INSS na contestação trouxe, e do nada o juiz tirou da cartola na sentença. Vamos utilizar. Utilizar também aquela nova hipótese dos embargos, gente, quando o juiz não aprecia todos os argumentos ou não aprecia de forma adequada. Aquele artigo 489 do CPC que fala que a sentença não será adequadamente fundamentada quando for omissa em determinados pontos. Utilizem, tragam isso para dentro dos embargos de declaração antes de prosseguir.
E também, gente, na fase, e fica a dica, vamos começar a trazer para o GF a questão da execução dos capítulos de sentenças já transitadas e julgadas, a execução dos capítulos definitivos. É uma técnica que eu quero ver se desenvolver no GF. O GF tem sim espaço e capacidade jurídica e administrativa, vamos falar desses termos, para receber esse tipo de incidente aqui. E fica a dica para vocês, aproveitem bastante para a gente utilizar muito isso na hora de for executar as RPVs, os precatórios, que é um tema aí muito sensível para os advogados, né? Porque literalmente ali é que está a motivação de você continuar na sua profissão. Você tem também a questão profissional, dos seus sonhos, dos seus objetivos, mas se você não tiver o capital, o giro de caixa ali para dar continuidade no seu escritório, a gente precisa desses valores, né? Então tem todo aí uns dois pontos. Com Sobre essa certeza. questão de RPV precatório, Ana, eu dou a dica para os advogados. Gente, leiam a resolução 458 do Conselho da Justiça Federal, a 458 mesmo, de 2017. Lá tem várias, assim, eu falo, é uma dica prática mesmo. No meu dia a dia, no meu balcão, eu recebo muitos advogados, principalmente quando chega aquele momento da RPV, do precatório, o que está acontecendo. Lá é o nosso manual prático de como expedir um RPV, um precatório de realização de pagamentos dentro do Poder Judiciário. E aqui serve para qualquer região, para qualquer colega que está assistindo a gente, da primeira, da quarta, da segunda, terceira, quinta. Utilizem mais aquela resolução, até em prol de vocês. Aquela dúvida, uma dúvida muito singela para a gente que já tem experiência, mas é óbvio. Ah, como é que esse negócio de renúncia no GF, eu já renunciei na inicial, por que eu tenho que renunciar agora na fase de execução? E tudo lá traz essa explicação. A gente sabe que o GF tem a renúncia para fixar a competência e tem a segunda renúncia, o processo vai andando no decurso do tempo, e aí você tem que renunciar para decidir se quer receber por RPV ou precatório. Você pode novamente renunciar ali uma segunda vez, ao artigo 17, parágrafo 4º ali da Lei 10.259. Lá também está explicando direitinho isso, porque... E o detalhe, a França está perguntando aqui, a 458, viu, França? 2017, do Conselho da Justiça Federal. Lá tem várias dicas bacanas. Uma dúvida chega muito lá, vários autores de consórcio ativo, facultativo no caso, como é que é o valor da causa? Tem que somar o valor de todos, e aí eu vou jogar por ordinário, aí isso vira um conflito de competência da maior bagunça. Jurisprudência já fala isso, mas lá na resolução tem também, na verdade, o valor da causa é individualizado, né, por cabeça, vamos dizer assim. E todas essas duvidazinhas práticas do dia a dia estão lá nessa resolução. Então, eu dou essa dica para vocês. E dentro aí dessa discussão da resolução também teve aquela grande polêmica, né, para os advogados, que é a questão do fracionamento de um precatório ou de um RPV. No RPV o destaque é tranquilo, teve aquela ida e vinda do destaque, né, tivemos essa confusão esse ano, aí é um grande momento que aconteceu. CNJ aprontou, CJF aprontou aí para os advogados, não poderia mais haver esse destaque, foi uma grande confusão, mas graças a Deus logo foi superada. Mas a questão mesmo do fracionamento de um precatório, e para o advogado receber a parte dele mais rápida via RPV. Que até então teve um breve intervalo, vamos dizer assim, o STF, interpretando a súmula vinculante 47, ela decidiu que poderia ver, mas logo depois voltou atrás. Então, essa nossa resolução 458, lá no artigo 18, 19, salvo engano, ela trata justamente isso. É vedado fracionamento para esses fins, salvo decisão do juiz, nesse sentido. Agora, Ana, fazendo pesquisas sobre esse tema, eu identifiquei uma reclamação no STF, foi o ministro Luiz Barroso, já após essa jurisprudência do STF, que ele deferiu o fracionamento de um precatório. Então, naquele caso concreto, o ministro Barroso determinou que fosse feito o fracionamento de uns honorários contratuais. Não estamos falando aqui do crédito autônomo do advogado, né? De sucumbência. Ele determinou o fracionamento e o processo foi baixado em diligência, era um processo lá da Vara do Trabalho de Vitória, salvo engano. Depois quem quiser, manda para mim no inbox aí que eu mando essa reclamação. Então eu até brinco quando eu falo sobre esse tema, eu falo assim, olha, vocês têm que fazer o seguinte, juiz do GF, juiz de primeiro grau, soltou essa decisão, entre com uma reclamação e rezem bastante para cair na mão do Barroso, porque se cair na mão de outro ministro lá, a gente não sabe o resultado ainda. Mas se cair com ele, a decisão monocrática é certa que ele vai deferir esse destaque. Então, realmente, essa foi uma das polêmicas que nós tivemos esse ano também, né? Vamos dizer assim, nessa parte mais prática do dia a dia do advogado, e que ficou marcado e foi superado, não foi superado, e hoje está aí. Então, tem esse detalhe aí da questão eventualmente, vocês podem tentar esse fracionamento de um precatório, né, de honorários contratuais. E se tentarem conseguirem, me avisem, que eu acho muito interessante aí ver essas teses em andamento, né, em prática mesmo, no dia a dia.
Eu tô rindo porque quando você falou do ministro Roberto Barroso, eu pensei assim, ó, o grande vilão da decadência e da desaposentação. Ele que detonou, né? A aposentação até que não, né? Mas a decadência. Mas eu ia te É falar, verdade. sabe por quê? Tem mais uma, que ainda bem que o Joaquim Barbosa não está mais lá, né? Porque se a gente ingressar com algo, ele achava que o advogado previdenciarista, em especial, né, não valia muita coisa. Verdade. Isso está no É acórdão, não sou verdade. nem eu que estou Tá no dizendo, né? acordo, tá escrito, sim. Tem esse. Está escrito. Foi ele que disse. Inclusive, foi matéria de. Lembra? Foi o motivo que ele aceitou a repercussão geral. Ai, ai. Cada coisa que a gente tem que, como se diz assim, né, superar nessa nossa Isso aí. carreira, que é incrível. Bem, mas deixa eu aproveitar, Alex, e só para antes da gente terminar, já que você falou de tantos temas bacanas, né? Eu quero aproveitar para dizer que você também está convidado, com certeza. Já conversei com o doutor Roberto, assim que possível, gravar um Nó, curso para a gente lá no IEPREV, com vamos certeza, vai combinar. ser um prazer. Vamos sim. Você é nosso coordenador no Pará, então a gente fica muito feliz de saber que você está com todo esse conhecimento, com toda essa simpatia também, fazendo aí um laço do IEPREV com o pessoal do Norte e do Nordeste, né? Junto com o Cláudio Importantíssimo, Lira, com o importantíssimo. Alessandro Isso. Crescento, com tantos coordenadores bacanas que a gente tem, a Kátia Sueli. Então, todo esse pessoal do Norte e Nordeste, a gente quer mandar um grande abraço, porque o IEPREV sempre fica muito feliz de estar tão bem representado. Eu quero mandar também um abração para todo o pessoal da pós-graduação do IMADEC, da turma de Opa, Belém, da turma de São Luís do Maranhão, que eu vou meus estar com vocês amigaços. na terceira semana de janeiro. Estarei com a turma de São Luís, do IMADEC. Pessoal também de Salvador, estarei com o pessoal de Salvador na segunda semana de janeiro. Volto para Belém em abril, então já Volta estou aí com mesmo. a agenda do IMADEC aí meio acertada já. Então, um grande abraço para o Kelson, né? Nosso querido Kelson, e professor Ivan, que é o coordenador. Grande abraço Ivan, para ele Kelsey também. Ivan, grande dupla. Então vamos Muito trazer aí o feliz. previdenciário para o norte. E Ana, a gente tem realmente uma carência muito grande de trazer professores para cá. É uma alegria muito grande essa oportunidade que a gente conseguiu de ter essa pós do IMADEC e ter esse contato com personalidades tão importantes. Você foi, eu brinco, você é da. Travou. Não escutei nada. Volta que travou. Você estava falando da pós, né? Da oportunidade de ter a pós. Ixi, pessoal, hoje essa internet não está nossa amiga, né? Não está, não, mas. Vou aproveitar então, Voltou? enquanto travou, Alex, eu vou aproveitar e mandar um abraço para o Antônio Leandro Lima, mandar um abraço para Isabela Vivas, para Rosilene. A Rosilene eu já mandei, mas vou mandar de novo, Rosilene, que é para mandar um abraço grande. Para Neide Elias, para Priscila, né? Priscila eu já mandei. Ah, a Priscila tá me devendo, ela disse que vai me entrevistar, viu, Alex? Porque ela falou que eu entrevisto todo mundo e nunca ninguém me entrevistou. Então ela falou que a gente vai Ah, gravar foi! o de frente com o Pripri. Foi! Vamos lá, é mesmo. Faz pergunta para todo mundo, ninguém pergunta sua vida, né? Vamos. O Ai, só dando risada. Mas escuta, você estava falando quando travou. Bem, travou de novo, né? Esse nosso final não tá fácil, gente. Aproveitar aqui, ó, mandar um abraço para Luciana Alves, que fez um elogio para nossa live, para Franci. Franci, eu já mandei para todos os alunos, agora eu vou dizer em especial para Franci, mandei para ela. Viu, Franci? Agora eu registrei. E vou esperar, então, deixa eu conseguir chamar o professor Alex novamente para ele se despedir. Então, foi um prazer enorme, gente. Mais uma semana que a gente esteve juntos. Foi muito gostoso poder participar, poder partilhar esses ensinamentos do professor Alex. Aproveito para lembrá-los, né, que vem live com o professor Alex Sertão na página do IEPREV, na outra semana especial de Natal. Olha só que bacana. Nós vamos gravar então o especial de Natal, já temos alguns convidados, professor Opitz Neto, o professor Roberto dessa vez não me escapa, vai participar da live de Natal, professor Malcolm, professor Paulo Bacelar e o meu queridíssimo amigo Marcos Seral.
Então vai ser muito bacana. Nós vamos ter uma live especial de Natal, vamos fazer um rodízio entre professores. Enquanto isso, eles vão acompanhando nos comentários aqueles que não estiverem falando. Acho que vai ser muito bacana. Deixa eu chamar o professor Alex aqui para adicionar ele para ele. Vamos ver se agora a internet vai funcionar. E aí, Alex, tudo bem? Tá conseguindo me ouvir bem? Voltei. Agora sim, Que bom. 100%. Você estava falando aquela hora que o Pará é bem carente, né? E daí você começou a Sim. falar que foi muito bacana essa oportunidade da pós, travou tudo. Sim, só retornando então, né? Eu falo que essa oportunidade que nós tivemos aqui, ter essa pós-presencial, foi essencial para a gente ter esse network, esse contato aí com grandes nomes. Eu brinco que você é a madrinha, né, das pós-previdenciárias aqui do IMADEC, de Belém, trazendo aí todo esse conhecimento, essa gentileza, essa alegria. E eu falo em nome de todos os colegas, com certeza. E até fica aqui, reforço essa elogio ao professor Ivan, o Kelso aí do IMADEC. É muito bacana essa oportunidade que vocês deram a todos os amigos aqui do Pará, os paraenses, porque foi excepcional. Eu até falo, eu já tinha várias pós-graduações lato sensu, inclusive uma em previdenciário, e eu fiz questão de fazer novamente a pós, justamente quando eu cheguei, eu até brinquei aqui em Belém, como é que tantos professores de grandes nomes vão estar aqui e eu não vou poder ter essa oportunidade de ter esse network, esse contato com eles. O que eu acho muito legal, interessante de uma pós-presencial é essa, né? É o depois da aula. É você sentar com o professor, ter a oportunidade de ouvir a história dele, como é que ele chegou até lá, a história de sucesso. Que é uma coisa bacana também fazer live, hein? Como é que você me conta a sua história, né? De contar a história de sucesso, o que, que você já passou na vida, como é que você chegou até lá. É um negócio também que vale a pena investir, viu? Tem que criar um podcast, fazer alguma coisa assim. Contar a história de sucesso. Seu Então, dia a eu vou te dia, contar que como. eu já vou contar o meu, então, né? Quando eu era criança, meu sonho era ter um programa, ou era igual do Jô Soares, ou era igual da Hebe. Eu não estava ainda muito bem definida. Isso. Porque eu não sabia se eu queria falar assuntos políticos, econômicos e um pouco de arte e cultura, como o Jô Soares, ou se eu queria uma piruíce completa, eu queria ter um programa com artistas e tudo que a Hebe tinha e usar aquele anel dela de brilhantes. Como eu não É, estava definida, eu achei que o melhor era fazer um bate-papo previdenciário, porque daí eu ia aliar descontração, né? Uma coisa assim isso, a mais gente leve, casou tudo. com direito Útil ao previdenciário. agradável. Não, e fica Mas olha, eu excelente acho essa bem troca. bacana. Eu acho bem bacana esse negócio de falar assim da vida pessoal. Eu acho que isso incentiva também muitas pessoas que estão começando e às vezes o pessoal também que está um pouco desanimado, porque olha, já vou fazer aqui um desabafo, um testemunho. A vida da gente que lida com direito, ela é muito dinâmica. Então, num ano Uma você está roleta russa. super bem e no Isso. outro você não está bem. E é legal você saber que isso acontece com o professor, com o magistrado, acontece com a pessoa que Sim, também está fazendo sucesso, com o advogado, com o médico. Então, isso é cíclico, faz parte da nossa vida. E às vezes a pessoa vê a gente lá, sempre na fotografia, sempre palestrando, sempre com o microfone, e acha que a vida é fácil. E não é, né, Alex? É difícil para todo mundo. Tem não, com épocas que certeza. são ótimas, tem épocas que são mais difíceis, seja financeiramente, seja de saúde. Eu estou passando aí, passei várias fases com problema de saúde, pneumonia, problema de coração, mas estamos aí, né? Firme e forte. Time E acho forte, que contando essa história. faz parte disso tudo, eu acho que é bem bacana. Vou aproveitar para encerrar e vou dizer: um mineiro no Pará. Me explica isso. Na verdade, deixa eu até te falar, né? Na verdade, é um amapaense mineiro no Pará. Eu nasci, né? A minha origem lá no Amapá. Isso que é legal. Só que eu brinco que eu já sou cidadão mineiro. Me apaixonei literalmente por Minas Gerais, né? Numa mineira. E eu tive a oportunidade de me radicar em Minas Gerais. Praticamente eu não tinha realmente planos aí de me afastar de lá. Mas a vida, as oportunidades que me trouxeram, me tiraram. A Marcela até brinca aqui na Divinópolis está difícil, mas é porque eu saí de lá, né? Eu brinquei com ela. Mas hoje eu tenho a oportunidade de assumir um cargo aí de diretor de secretaria. Foi até estranho voltar para Belém, o pessoal me perguntava, mas o que vai para Belém, cara? Vai deixar Minas Gerais aí para trás e tudo mais. Mas, gente, vocês não sabem, é essa a história mesmo, professora. As oportunidades que a vida nos dá, a gente tem que agarrar. Com certeza, se eu não tivesse vindo para Belém hoje, eu não estaria aqui com essa live com você, conhecido tanta gente legal, tanta gente importante que me acrescentou muito aí no meu dia a dia do direito previdenciário como um todo, e até como vivência.
Então, gente, vocês são excelentes. Lá, Shirley, gente, será que essa Shirley... Shirley foi a minha estagiária de Sete Lagoas? Nossa, seria uma honra aqui se fosse ela mesmo. Mas, assim, vale a pena, gente, correr atrás dos sonhos, dos objetivos. Não se desanime a vida, igual a professora falou, é uma roleta russa. E no judiciário, com certeza, é uma roleta russa, né? Até a gente sabe da jurisprudência e seus serpenteios do professor Savares que acabam afetando aí o nosso dia a dia. Mas não se desanime, eu acho que é isso, é manter o foco na vida, na carreira, que cada um quer correr atrás e chegar lá. A gente mantendo o hábito, mantendo essa consistência, né? Eu falo que é 1% a cada dia. Você tem que aprender, tem que vencer 1% a cada dia, que no final do ano você tem 300, você está melhor 365% melhor, né? Do que começou naquele ano. Então é isso, essa é a minha história. Eu lutei, tenho a minha origem, eu nasci no norte, mas radicado em Minas, já justamente por isso, querer melhorar, né? Eu nunca tive aquele pensamento ali, aquela mentalidade, aquele mindset ali de conforto. Realmente eu queria sempre estar inovando, descobrindo coisas novas. Eu sou muito curioso, né? Eu falo para todo mundo. É a curiosidade que nos move, literalmente. Então tem muita curiosidade em aprender, conhecer gente nova, conhecer coisas novas. E eu falo isso por isso, Ana. Quando a gente senta, eu te pergunto sempre, Ana, como é que acontece isso? Como é que você chegou até lá? E tudo isso, que é justamente isso, é conectar com a experiência das pessoas. Que é uma coisa que os livros hoje de direito ainda não nos dão, né? Eles nos trazem a doutrina, mas eles não nos trazem ali aquela experiência atrás da doutrina, né? Aquela doutrina em movimento. Isso ainda não tenho em estagiário, eu não tenho nos livros, né? Apesar de ter muitos livros excelentes aí que estão começando a tirar a gente fora da caixa, né? Tem um livro do Diego Schuster, um cara que eu admiro muito, ele fez um livro excelente. O livro dele eu Depois demorei você me uma passa, noite quando a me Priscila passa o trouxe. nome. Não, muito bom o livro dele. Do professor George Marmenstein, Direito Fora da Caixa, também outro excelente, que tem um blog excelente aí. Então, vale a pena, gente. É o que a Ana falou no início, além do direito previdenciário, que realmente a gente tem que buscar excelência, é investir em outras áreas, né? Muitas outras áreas aí do conhecimento humano que vão nos dar base para a gente chegar lá mais distante, mais longe. Tá certo? Esse era o meu recado aí que eu queria fechar a live. E convidar para todos, eu estou à vontade, quem quiser me achar, estou em Facebook, Instagram, também produzindo conteúdo a partir de agora. E principalmente ajudar. Eu falo assim, a solidariedade máxima. A gente leva, o previdenciarista, né, ele leva muito a sério esse princípio, inclusive dentro e fora do processo de previdenciário, que é ajudar o colega, ajudar o próximo aí a se tornar uma pessoa melhor. Alex, e no Instagram como é que você tá? Tá Alex Kohler Souza, Alex né? Keller Souza, ficou um nome grande lá, mas acabou que registrou isso aí E mesmo. fala Kohler. Você viu que eu não sei pronunciar teu nome, né? K-O-H-L-R. Esses nomes difíceis, né? Aí Keller. travam tudo. Bem, Verdade. depois que eu passei 3 anos falando o nome do Opitz como Opitiz e achava que estava certo, e durante a Tava live eu não arrasando, conseguia né? falar. Achei que eu estava arrasando. Mas agora, com o teu, eu descobri. Nos últimos 5 minutos que eu falei errado o tempo inteiro, tá bem. Estou na média. Estou melhorando até. Já fui pior. Mas deixa eu falar uma Pronto. outra coisa, Alex. Foi muito bom que você falou para fazer um comentário. Eu advoguei 12 anos, depois eu fui para o Conselho de Recursos, depois para o Conselho Pleno, depois para o CARF. Acho que isso é bacana pelo seguinte: essa girada que a gente dá, né? E essa girada pelo mundo também. Não, Eu estou isso é a 12 vida. anos dando aula. Ó, a Pri vai falar o seguinte: que o de frente com o Pripiri era com ela, não era de frente com o Alex, tá? Não, tô. Que é networking. É networking. Mas aí ela pegou, aí ela pegou. Aí eu acho que foi bacana, porque esses 12 anos de aula me trouxeram muitas coisas boas. As pessoas. Eu sempre falo assim, o que eu aprendi viajando e conhecendo pessoas não tem preço. Não tem. Perfeito. Nada poderia me dar, o mestrado não me deu, os livros que eu li não puderam me dar. Por quê? Porque as coisas que eu aprendi, e assim, principalmente a ver pessoas unidas, regiões que lutam com problemas diferentes de outras regiões, todas têm problemas. O que muda é que apenas o tipo do problema é diferente, mas ele está localizado em cada lugar. Cada lugar tem o Perfeito. seu. E foi muito bacana ver isso, receber o carinho das pessoas. Eu sempre falo assim que eu saio renovada dessas viagens, embora eu fique muito cansada fisicamente, até por causa de alguns problemas de saúde, né? Esses últimos 2 anos, alguns problemas de saúde mais contundentes, inclusive. Mas as pessoas, elas trazem uma energia porque é muito carinho, né? Então, quando a gente Você ter chega o numa região feedback, mais né? afastada, Muito bom.
as pessoas têm muito amor para dar. Ai, que bom que você veio, que bom que. Então, assim, isso tudo eu acho que não tem preço. E alimenta a gente. Não é o ego que alimenta, alimenta Não, a com alma. certeza. Isso é A uma coisa alma, bem é verdade. diferente. Com certeza. E acho que isso é uma coisa muito bacana mesmo, inclusive para a gente comentar, para as pessoas que estão nos assistindo saberem o quanto quem gosta de pessoas como eu gosto, você gosta, a gente tem prazer de encontrar, de abraçar, de trocar uma mensagem. Às vezes a gente demora para responder, porque não tem como. Se eu recebo É, 800 correria. mensagens, eu não consigo responder todas num dia, mas com muito carinho eu vou respondendo assim que eu consigo e fico muito grata por todo esse carinho. Pessoal, deixa eu aproveitar então e mandar aqui um abração para Shirley, né? Ela tá te A respondendo Shirley, ali, ó. a Shirley foi minha Ela tá estagiária em dizendo, Sete Lagoas, lembrei. Ótimo, Shirley, te rever aqui, viu? Um prazerzaço. Shirley, ela foi minha estagiária na Justiça Federal em Sete Lagoas, Minas Gerais. Logo quando eu cheguei lá, iniciando minha vida aí, vamos dizer assim, minha jornada. Prazer, viu, Shirley, te conhecer agora, advogada já, arrebentando, viu? Shirley, estamos aí. Daqui a pouco a gente se encontra aí ano que vem. Congresso do IEPREV, em maio, de Belo Horizonte. Espero te ver lá. Não perca, não. Grande Denner. é ela O Denner é o mesma. presidente do grupo Dark, aí tem uma elite do direito, regime processo, do regime próprio é ele. Esse é o cara que, ele e o grande Carlos, um grande amigo meu, eles conseguiram reunir uma equipe muito boa em um grupo de WhatsApp, né? Os Darks, a gente tem essa conversa secreta. Mas é muito bom, gente. É muita, realmente Eu é quero satisfação. aproveitar. Ui, desculpa. Eu quero aproveitar e dizer que além do grupo Darks, eu também quero mandar um grande abraço para Angelita do Saca Prev, porque ela também criou uma coisa muito bacana, que foi um amigo secreto entre professores. Ano que vem Ó, ela que vai legal. ampliar, pegar o maior número de professores previdenciários, porque olha, foi show. E Vamos. a gente, eu ainda não gravei meu vídeo, mas vou gravar. Ainda tem um vídeo para gravar para falar ao pessoal quem eu peguei, quer dizer, dar dicas de quem eu peguei, né? E deixar todo mundo na expectativa. Mas, Alex, eu quero te agradecer muito, mais uma vez, agradecer o carinho com que Obrigado. vocês me recepcionam sempre que eu estou em Belém, você e a Uma Priscila, honra. a Júlia também, né? E o Victor, Vitor, deixa eu falar isso. certo o nome Victor, dele, é. né? E mandar um grande abraço para vocês, para as crianças dos dois casais, o carinho que vocês me recepcionam. Mandar um abraço para o João Gabriel também, Conectou. que ele e a esposa da outra vez também me recepcionaram lá. E para dizer para vocês, então, que eu desejo muito sucesso, que o final da pós-graduação para muitos da sala não seja o final dos estudos, e para você é só o começo, né, Alex? Porque você já está aí dando aula. Eu te conheci num curso em BH, né? É importante frisar. Eu fiz aquele você num curso em BH prévio. Ó, caiu mais uma vez o sinal. E então, só para comentar que eu conheci o Alex lá e depois tive a oportunidade de chegar para dar aula em Belém e me encontrar com ele e com a Priscila, que foi uma grande surpresa. Almir Reis, Genilson Costa, Marli Marçal, nossa coordenadora, Edna Green, Eva Curella, Eva, minha querida, a minha queridíssima secretária do mestrado da PUC, um grande beijo, Eva. Quanto tempo que a gente não se vê. Bem feliz por você estar aqui acompanhando. Benildo Pereira, minha sócia Gisele Canton. A Gisele chegou no finalzinho, né, Gisele? Ter a oportunidade que eu vou baixar e colocar no YouTube e você vai ter que assistir porque foi muito bacana e eu falei de você no meio da live. Então você vai ter que ver depois. Felipe Martins, dizendo aqui que, como sempre, nós estamos prestando um valoroso serviço para a comunidade. Felipe, muito obrigada, a ideia é essa mesma. O Mandar um mesmo grande tempo. Tchau, abraço para tchau. a Gisele. Deixa eu mandar um grande abraço para a Gisele, porque a Gisele, ela, enquanto eu saí, né, eu brinco que nessas aventuras da minha vida carfiniana, CRSS, a Gisele continuou firme lá tocando escritório. Um grande abraço para ela. Alex, pode se despedir do pessoal. Depois a nossa live vai ficar disponível no canal do YouTube, tá? Então depois eu Ótimo. coloco o link aqui para o pessoal acompanhar. Pode falar, Alex. Meus amigos aí que acompanharam, literalmente do norte ao sul do país, foi uma alegria aqui estar com vocês, estreando essa grande ferramenta que eu muito admiro da professora Ana Paula, não perco nenhuma live dela segunda, e reforço, não percam também, é muito conhecimento, é uma abundância aqui crescente de conhecimento, e eu me senti muito honrado de poder compartilhar aí o pouco que eu sei, ainda estou na caminhada, estou correndo atrás também,
e as experiências, e essa troca de experiência com vocês. Obrigado aí pelo carinho de cada um. Um abraço para todos, um abraço fraternal mesmo. E espero aí encontrar vocês logo, logo aí nas nossas aulas e nos congressos e por esse Brasil, gente. E sempre precisar, de onde eu estiver, eu vou estar disponível para ajudar qualquer um de vocês, tá bom? Forte abraço, excelente noite aí para todos e um excelente descanso. Obrigada, Alex. Um grande abraço para todos. Pessoal que nos acompanhou, eu só posso agradecer pelo carinho, por esse, como é que eu digo, gastar o tempo de vocês, mas no bom sentido, né? Doar esse tempo à noite já, durante a semana, todo mundo com Depois seus da batalha, compromissos, né? Mas agradecer que o pessoal é fiel, né? Nós não pudemos. Ontem eu tive um problema pessoal, não pude gravar a live na segunda-feira, mas pudemos fazer hoje, né, Alex? Então eu fiquei Isso, muito deu para. feliz e agradeço todo mundo. Pessoal, então até a próxima segunda-feira. Nós temos ainda mais 2 lives antes do final do ano e daí nós fazemos um recesso. Então nós temos a live da semana que vem com o Alex Sertão, um tema imperdível. Nós vamos pela primeira vez aqui na live falar de regime próprio, falar um Ok, pouquinho do Funpresp, né, dessas questões de previdência complementar, como é que ficou. Então acho que é um tema imperdível, mesmo para com você certeza. advogado que não trabalha com regime próprio, tem que entender um pouquinho, nem que seja para orientar melhor o cliente do regime geral, né, Alex? Isso mesmo, vocês estão cheios de clientes lá, tá cheio de servidor público, muita dúvida se vai ou não vai para esse Funpresp. Meus amigos, consultoria aí em Previdência Complementar é o que há aí para as próximas décadas, vamos dizer assim. Fica a dica, Com realmente vale a certeza. live do Mestre Sertão. É uma excelente dica. E ainda aproveito para falar para vocês que daí na outra semana, live especial de Natal, já comentei, e já vão ficando preparados, porque nós vamos lançar a programação, todo mundo comprando para garantir a participação no Congresso IEPREV 23, Ó, 24 e 25 de maio. Programação ainda não foi lançada, mas as datas já estão certas, né, Alex? já comprei minha passagem, inclusive, né? Me antecedendo aí, deixar tudo garantido. Ótimo, que bom, fico muito feliz. Então, um abraço, Alex, um abraço para todos. Abraço, Ana. Grande Obrigado a beijo. todos. Até a Valeu, próxima galera. Muito segunda. obrigado pela atenção. Ótimo abraço. Uma ótima noite. Por Até, último, Ana. aqui, acabei de ver Sucesso. o Abraço. professor Miguel Orvati, ó. Finalizando aqui, um Grande beijão para Miguel, o grande professor mestre. Miguel. Uma honra. Um beijo a todos. Até semana que vem. Tchau, tchau. Até, gente. Tchau, tchau.